Você se sente esgotado? Não o cansaço de quem trabalhou muito, mas aquele outro tipo de fadiga. A que não passa depois de uma boa noite de sono. A que tá lá quando você acorda, quando você deita, quando você tenta descansar, mas a cabeça não para. Uma exaustão que vem de dentro e que, por mais que você tente identificar a causa, parece não ter um culpado claro. E se eu te dissesse que existe um detalhe, uma única ideia, formulada por um homem que viveu há 2000 anos, capaz de desarmar essa tensão de uma vez por todas? Uma ideia tão simples que parece óbvia quando você ouve, mas tão profunda que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem realmente incorporá-la? Hoje, no The Mind Philosophy, vamos falar sobre Epicteto, sobre o detalhe que ele deixou que pode ser a chave para uma liberdade que ninguém te contou. Porque a sua exaustão pode não vir do mundo, pode vir de uma armadilha que você mesmo criou sem perceber. Vamos começar pelo diagnóstico. Pensa na última vez que você ficou genuinamente ansioso. Que pensamento estava por trás dessa ansiedade? Provavelmente algo assim. E se as pessoas não gostarem do que eu fiz? E se o resultado não sair como planejei? E se ele não responder? E se eu perder o controle da situação? E se o futuro não for como eu preciso que seja? Percebe o padrão? Toda ansiedade tem um objeto. E esse objeto quase sempre é algo que está fora do seu controle. A opinião de outra pessoa, o resultado de uma situação que depende de fatores que você não domina, o comportamento de alguém que tem a própria vontade, o futuro, que por definição ainda não existe e, portanto, não pode ser controlado por ninguém. E o que você faz com isso? O que a maioria das pessoas faz? Tenta controlar de qualquer forma. Manda mais uma mensagem, verifica mais uma vez, planeja mais um cenário, ensaia mais uma conversa. Gasta energia mental tentando dominar variáveis que, por sua própria natureza, escapam ao seu domínio. E cada tentativa fracassada, e todas fracassam, porque o incontrolável é exatamente isso, adiciona uma camada nova de frustração, de ansiedade, de esgotamento. Essa é a armadilha. Não é o mundo que te cansa, é a batalha que você trava contra ele. Uma batalha que você escolheu entrar sabendo em algum nível que não pode vencer. Epicteto entendeu isso de uma forma que poucos filósofos conseguiram, em parte porque ele não chegou a essa conclusão de forma abstrata, sentado numa cadeira confortável. Ele era escravo. Nasceu sem liberdade, sem direitos, sem propriedade. Seu corpo pertencia a outro homem. E foi exatamente nessa condição que ele desenvolveu uma das filosofias mais poderosas sobre liberdade que o mundo já produziu. A distinção que Epicteto colocou no centro de tudo é esta. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Simples assim. Mas as consequências dessa distinção são radicais. O que depende de nós, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossa resposta aos eventos, nossos valores, isso é verdadeiramente nosso. Ninguém pode tirar. Nenhuma circunstância pode remover. Mesmo como escravo, Epicteto conservava esse território intacto. O que não depende de nós, o corpo, a reputação, a riqueza, a opinião alheia, os resultados das nossas ações no mundo, isso nunca foi nosso para começar. Acreditar que era, desejar que fosse, tentar forçar que seja, isso é o início de todo sofrimento desnecessário. Epicteto escreveu no Enchiridion, seu manual de vida, logo na primeira linha: algumas coisas estão em nosso poder, outras não. E tudo que se segue, toda a sua filosofia, toda a tradição estoica que ele representa, é uma exploração das consequências práticas dessa aparentemente simples. Mas aqui está onde a maioria das pessoas trava, porque intelectualmente todos concordamos. Claro que não posso controlar tudo, óbvio. E depois saímos daqui e passamos o dia inteiro tentando controlar exatamente o que acabamos de concordar que não podemos controlar. Porque saber não é o mesmo que incorporar.
E incorporar exige algo mais difícil do que entender. Exige a disposição real de soltar, de parar de tentar forçar o resultado, de aceitar que a opinião que o outro vai formar é dele, não sua. Que o futuro vai se desenrolar segundo uma lógica que inclui, mas não se limita às suas ações. Que você pode fazer tudo certo e as coisas ainda podem dar errado, porque o resultado nunca foi completamente seu para determinar. E é aqui que o esgotamento tem origem. Não no trabalho, não nas responsabilidades, mas na energia drenada pela resistência constante à realidade, pela insistência de que as coisas deveriam ser diferentes do que são, pela tentativa de controlar o incontrolável, que é, paradoxalmente, a única garantia de fracasso disponível para qualquer ser humano, independente de quanto poder ou inteligência ele tenha. E é aqui que o esgotamento tem origem. Não no trabalho, não nas responsabilidades, mas na energia drenada pela resistência constante à realidade, pela insistência de que as coisas deveriam ser diferentes do que são, pela tentativa de controlar o incontrolável, que é, paradoxalmente, a única garantia de fracasso disponível para qualquer ser humano, independente de quanto poder ou inteligência ele tenha. E aqui está o detalhe de Epicteto que muda tudo. O que ninguém te contou porque parece contraintuitivo demais para ser verdade. A liberdade não começa quando você finalmente consegue controlar tudo. Ela começa no exato momento em que você aceita que a maioria das coisas não depende de você. Não é resignação, não é passividade, não é desistir de agir no mundo. É uma redistribuição radical da sua energia, de tudo que está fora do seu domínio para tudo que está dentro dele, das opiniões alheias para os seus próprios valores, dos resultados para suas escolhas, do futuro incerto para a ação presente e consciente. Quando você para de gastar energia tentando controlar o que não pode controlar, essa energia não desaparece. Ela fica disponível para o que realmente importa, para as escolhas que são genuinamente suas, para os valores que você quer encarnar, para a forma como você responde ao que acontece, em vez de tentar ditar o que vai acontecer. Epicteto era escravo e era livre, porque havia entendido que a liberdade real nunca dependeu das circunstâncias externas. Dependia da clareza sobre onde o seu poder termina e onde começa o resto do mundo. E uma vez que você tem essa clareza, uma vez que você realmente internaliza essa distinção, o fardo invisível que você carregava sem saber que carregava começa finalmente a pesar menos. A serenidade não é a ausência de problemas, é a presença de uma mente que sabe com clareza o que é seu para resolver e o que não é. Agora, eu quero ouvir você. Essa ideia de Epicteto mudou alguma coisa na forma como você enxerga a própria exaustão? Qual é a coisa que você mais tenta controlar e que talvez precise finalmente libertar? Deixa nos comentários, porque essa reflexão não é só sua, é de todo mundo que está assistindo e que provavelmente está travando a mesma batalha. E quanto mais a gente trocar sobre isso, mais real essa liberdade se torna na prática do dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você sabe que está carregando um peso que não é dele carregar. Às vezes, a ideia certa chega no momento certo e pode mudar tudo. Isso é The Mind Philosophy. A gente se vê no próximo vídeo.